Olá, tudo bem, turma do terceiro ano? Aqui é a Prof. Rafaela e hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas de arte do terceiro bimestre. Então, para a gente começar a aula de hoje, vamos rever um pouquinho do que nós estávamos vendo nas aulas anteriores. Então, a gente falou sobre o uso do corpo na arte, né? Vimos que existem várias possibilidades para a gente utilizar o corpo. Conhecemos o artista chinês que trabalhava com aquarelas e pintava paisagens no rosto, no corpo das pessoas. E aí registrava todo esse trabalho que ele tinha por meio da fotografia. E na aula passada, então, a gente conheceu um pouco sobre o artista Jackson Pollock, que desenvolvia a Action Paint, que na verdade é uma pintura de ação, onde o artista ele se movimenta o tempo todo sobre a superfície, sobre o suporte que ele está pintando. E aí esse movimento que ele faz com a lata da tinta, com o pincel, ele traz esses respingos ali no suporte, e aí ele vai criando uma composição abstrata com essa técnica do gotejamento que ele intitulou. E aí eu pedi para que vocês se sentissem bem livres para desenvolver uma pintura, né? Fazer uma proposta plástica pensando essa técnica da pintura de ação, onde vocês estão com o corpo em movimento e aí vocês estão trabalhando em cima de uma superfície. Lembrando que tem que ser um lugar que vocês possam trabalhar, tem que ver lá com o papai, com a mamãe, se tem uma toalha para colocar embaixo, um lençol. Quanto maior a folha, mais interessante vai ser. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o uso do corpo na arte, mas dentro de uma outra linguagem. Até agora, então, a gente falou sobre a pintura, né? E nesse momento, eu quero que a gente pense um pouquinho na fotografia, que também é uma linguagem da arte. E aí, lá na apostila de vocês, na página 8, a gente tem uma fotografia feita por Mário Cravo Neto, que é um fotógrafo brasileiro, e ele fotografou essa foto que ele chama de O Deus da Cabeça, onde ele fotografa uma figura humana, uma pessoa, com uma tartaruga em frente ao seu rosto. E aí, quando a gente olha para essa imagem, a gente observa uma coisa só. Então, essa imagem ela vai nos convidando a observá-la para que a gente entenda o que está acontecendo ali naquela imagem. Então, a gente vê que tem o corpo de um homem, uma tartaruga, ela está centralizada ali na fotografia. A gente vê o corpo dele do umbigo para cima, né? Então, a gente vê metade do corpo desse homem. E ela é preta e branca. E aí eu gostaria de perguntar para vocês o que mais chama a atenção nessa obra do artista Mário Cravo Neto quando vocês observam ela. É a ausência de cor, né? Ela ser preta e branca. É aquele corpo daquela pessoa estar com uma pintura também que faz um diálogo ali com a casca da tartaruga. O que chama a atenção de vocês? Eu gostaria que vocês observassem essa fotografia e pensassem aí um pouquinho a respeito dela. Enquanto isso, eu queria dizer para vocês que hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a fotografia. E existem diversas formas da gente fazer uma fotografia. Hoje em dia, com os recursos que nós temos, celular, as câmeras, que são super práticas, é muito fácil a gente tirar uma foto. E quando a gente fala de foto que envolve a nossa figura, a nossa imagem, as selfies que nós conhecemos, dentro da arte existem muitas possibilidades dessas fotografias serem feitas, né? Assim como essa obra aqui do Mário Cravo Neto que nós estamos vendo.
Então, não é um simples retrato de uma pessoa. Ele traz todo um contexto, ele fala alguma coisa para nós, ele quer nos dizer alguma coisa, né? Então, esse que é o papel da fotografia na arte. E existem várias técnicas para se tirar uma fotografia. Então, eu posso tirar uma fotografia como se fosse um retrato, e geralmente a fotografia de retrato, ela é tirada nessa posição horizontal, né? Então eu tô lá com o meu aparelho, com a minha câmera, e quando eu tô tirando um retrato de uma pessoa, eu utilizo essa posição. Quando eu vou fazer uma foto de uma paisagem que envolve um espaço, eu utilizo a minha câmera virada na horizontal, certo? Então, sempre que a gente falar sobre modo retrato, a gente fala de uma imagem que está na vertical. Quando eu falar de modo paisagem, uma foto que está na horizontal, tá bom? Mas, pra gente pensar um pouquinho sobre a fotografia, que eu pedi para que vocês pensassem enquanto eu falava, eu quero que vocês respondam ali a página 9, algumas perguntas que a apostila nos faz. O que mais chama atenção nessa imagem? O que a pessoa está segurando no rosto? E, em sua opinião, por que o fotógrafo ele usa o preto e branco e não o colorido para fazer essa imagem? E aí, eu convido vocês, então, agora, a pensar sobre a fotografia e sobre as possibilidades que ela nos dá. Então, a gente viu que o nosso artista, Mário Cravo Neto, ali ele escolhe fotografar aquele moço, aquela pessoa, do tronco para cima. Mas ele poderia ter fotografado o corpo inteiro dessa pessoa? Poderia. Quando a gente escolhe o que a gente vai colocar dentro dessa fotografia, a gente está falando de enquadramento. E o enquadramento é tudo aquilo que a gente vai colocar dentro de um espaço, de um quadrado, de um quadro, que na verdade é a nossa câmera. E aí o exercício que eu quero que vocês façam hoje é o seguinte: eu quero que vocês peguem uma folha e que vocês recortem essa folha como uma moldura, assim como essa que a professora fez, ó. Vocês estão vendo? Eu vou passar as medidas para vocês certinho lá no grupo. E aí eu quero que vocês façam uma brincadeira que é a seguinte. Na verdade não é uma brincadeira, é uma atividade, mas que também vai ser muito divertida. Vocês vão escolher algo para fotografar, certo? Pode ser uma pessoa, um objeto, alguma coisa, ou vocês mesmos. E aí vocês vão testar vários enquadramentos. Então, quando eu olhar mais perto aqui, ó, por exemplo, se eu enquadrar assim, eu tô focando bem no meu rosto. Se eu deixar mais longe esse quadro, eu tô observando outra parte do meu corpo. Eu consigo já ver ali a parte do meu tronco aparecendo. Então, percebam que agora aparece lá aquela moldura que tá lá no fundo. Eu consigo ver detalhes da minha roupa. Mas se eu aproximo esse quadro, eu vou tendo outro enquadramento dessa minha fotografia. E eu quero que vocês testem esses enquadramentos aí. E aí, vejam lá com esse molde que vocês vão fazer, qual que vocês acham que vai ficar mais interessante. E aí, vocês vão produzir uma fotografia em preto e branco para mim. E vão escolher um enquadramento interessante para essa imagem que vocês vão produzir, tá bom? Lembrando que a fotografia, ela pode ser uma fotografia de detalhe, quando eu fotografo e enquadro apenas um pedaço daquela figura, daquele objeto, daquele espaço. Pode ser uma fotografia que seja mais focada em uma determinada parte do corpo. Pode ser uma fotografia de corpo inteiro, onde aparece o corpo inteiro. Pode ser uma fotografia com a metade do torso, então você vai mostrar a pessoa de baixo para cima a partir do umbigo dela aqui, dessa altura.
uma fotografia com um enquadramento médio. Então, existem várias formas da gente trazer esses enquadramentos para fotografia. Eu vou deixar aí no finalzinho do vídeo algumas imagens para vocês observarem diversas formas da gente trabalhar com o enquadramento. E eu quero que vocês produzam, então, uma fotografia com o uso do preto e branco. Então, vai ser uma fotografia preta e branca, com um enquadramento escolhido para vocês. E eu quero que vocês tenham nessa fotografia um corpo e um objeto, tá bom? Assim como o artista fez. Então, vocês vão escolher um objeto aí para trabalhar. Peçam ajuda da mãe de vocês, que vai ser legal. E aí, da pessoa que estiver podendo ajudar vocês aí. E aí, vocês vão criar, assim como aquele artista ele usou o animal lá no rosto, vocês vão criar uma posição interessante utilizando um objeto. Vão deixar essa foto preta e branca e escolher o enquadramento a partir do exercício lá da moldura que vocês vão produzir. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!